Ela é poetisa, é psicóloga, psicanalista, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas. Ensina e encanta a cada apresentação que faz. Para falar sobre vulnerabilidades e violência contra crianças e jovens no Brasil, eu tenho a honra de chamar ao palco a doutora Viviane Mosé. Em geral eu falo em pé, mas hoje eu trouxe uma colinha, então eu vou sentar. Por que essa colinha? Porque eu não uso apresentações, né? Mas hoje algumas coisas precisam ser ditas com alguns números. Então eu vou começar fazendo essa colinha e depois os meus comentários. O que a gente vai discutir aqui é alguma coisa que move a todos nós muito, né? A mim e a todos vocês. A fome, a miséria, a pobreza é uma humilhação para o ser humano. É o que diminui a nossa condição de humanidade, né? E a gente não pode permitir esse tipo de coisa. Quando a gente fala de crianças, esse nível de humilhação e de covardia aumenta muito, né? Então é realmente algo extremamente delicado, né? Um tema muito delicado. E que a gente fala muito pouco, infelizmente. No Brasil a gente discute muitas coisas. Por exemplo, o meio ambiente, que é fundamental, não estou negando isso, mas a gente discute e tem muito mais financiamento para o meio ambiente do que a gente tem para investimento em diminuição da desigualdade social, que é uma ferida aberta, né, vergonhosa na nossa sociedade. Então a gente tem que cuidar de todas as causas, inclusive a ambiental, né, mas também tendo esse olho. Eu que trabalho com combate à desigualdade social, é o trabalho que eu faço voluntariamente há 4 anos mais ou menos, vejo a dificuldade dessa agenda. Não é uma agenda fácil falar de desigualdade social, especialmente no momento em que vivemos. Então eu vou começar citando algumas coisas. Em 2015, e não se esqueçam que 2015 foi ontem, né? Ou seja, 2015 veio depois de uma crise internacional seríssima, de 2008 e 2015, né? O mundo inteiro passou por uma crise absurda econômica, né? Mas em 2015 foi quando pela primeira vez a riqueza de 1% da população mundial atingiu a metade da riqueza total do planeta. O que significa que a crise econômica mundial favoreceu aos ricos, aumentou o poder dos ricos, né? Então, quanto mais crise econômica, maior a desigualdade social. A gente nunca tinha chegado nesse número. Pela primeira vez chegamos em 2015. Significa que 99% da população restante mobiliza tanto recurso quanto 1% da população mundial. Tem um economista que diz que se a gente colocar no ônibus, um ônibus que caibam 80 pessoas, se você coloca os maiores milionários, os multimilionários do mundo, você já tem quase esse 1% da população, dos recursos no mundo, né? E isso, infelizmente, só sobe, só cresce e só aumenta a desigualdade social no mundo, né? O Brasil é um exemplo mundial na redução da desigualdade social. Infelizmente, isso não é discutido e nem falado. A gente sabe que isso mudou de 2013 para cá. Até 2013, o Brasil representou no mundo a maior esperança de investimento social e diminuição da desigualdade. O que eu estou falando são dados do Banco Mundial e do Unicef. Agora, nesse momento, qualquer um de vocês que colocar o que eu estou falando aí na web, vocês vão ter o resultado. Não é uma visão minha e muito menos do governo brasileiro. Esses dados não são do governo brasileiro, nem do atual, nem do passado. São do Unicef, são das organizações da ONU, é do Sistema ONU e do Banco Mundial. De 2001 a 2013, o número de pessoas em situação de pobreza caiu 64% no Brasil. Eu estive num evento em que o representante da ONU no Brasil, Niki Fabian, que eu não lembro o sobrenome, mas eu lembro que o primeiro era Niki, que nós conversamos um pouco. Ele abriu o evento dizendo isso, o Brasil estacionou, isso tem um ano, pouco, 2 anos, no máximo esse encontro. Ele disse, vocês não podem deixar isso acontecer, porque estacionou essa coisa no Brasil. O Brasil teve, de 2013, desde 2012,
foi diminuindo. Em 2013 estacionou. E de lá para cá a gente está vendo exatamente, novamente, o aumento da desigualdade. Então a gente diminuiu de 2001 a 2012 até 2013. De 2013 a 2016, só para vocês terem uma ideia, o número, agora eu vou citar isso de cabeça, infelizmente não sou tão bom em números, mas a gente teve um crescimento bastante significativo do homicídio de jovens e adolescentes, especialmente negros, no Brasil. Esse mesmo índice, eu já vou falar um pouco sobre isso, aumentou significativamente entre indígenas o suicídio, entre negros o homicídio. Nós estamos dizimando nossos jovens e adolescentes. Até o Brasil é o segundo país no mundo que mais assassina jovens até 19 anos. É o segundo maior índice de homicídio de jovens no mundo, é o Brasil, até 19 anos. E desse índice alarmante e absurdo, quase 80% dos jovens assassinados no Brasil são negros. É um extermínio da juventude negra, né? Bom, eu estou falando isso porque eu vou falar ainda de alguns dados, mas eu estou dizendo isso porque quem tem até 19 anos está nesse índice, até 19 anos. Então, quem tem hoje 10 anos de idade, em 9 anos já está saindo desse índice. Então, nós estamos falando de crianças, né? Nós estamos falando de crianças. A pobreza infantil, a miséria infantil, a degradação da infância empurra esses jovens para o homicídio. É a situação da infância que cria essa situação da juventude assassinada e que se mata, que se suicida tanto no Brasil. O Brasil, apesar de ter conseguido esse índice absolutamente significativo, gente, e novamente representou no mundo uma esperança, porque no período em que exatamente no período em que o Brasil diminuiu em 60 a 65, quase 70% pessoas em situação o número de pessoas em situação de pobreza, ou seja, diminuiu a desigualdade social, no mundo inteiro, no mesmo período, essa desigualdade cresceu assustadoramente. Então o Brasil foi, vocês se lembram disso, no bom momento que o Brasil vivia em 2010, por exemplo, em que o Brasil era referência em todas as questões de sustentabilidade, de sociedade, que realmente a gente conseguiu isso, né? Agora, de 2013 para cá, de fato, esse índice mudou. Essa desigualdade social, que no Brasil a gente lutou tanto contra ela, 64%, ainda assim, queridos e queridas, não tirou o Brasil de um dos maiores, de ser um país com um dos maiores índices de desigualdade no mundo. Eu quero dizer o seguinte: mesmo o Brasil, mesmo diminuindo em 60 a 70% da situação de pessoas em situação de pobreza, ainda lidera, é um dos países líderes no mundo em desigualdade social, certo? Então, qual é a nossa dificuldade no Brasil para discutir essas questões? E a gente tem que ter maturidade, gente, porque nós temos que discutir temas como esse com conteúdo qualificado e não com partidarismos e blá blá blás. Tem sempre alguém levantando e dizendo: porque foi esse partido ou aquele partido. O meu partido é um coração partido, como dizia Cazuza. Eu não tenho nada com isso. Eu não sou de partido, muito menos de inteiros. Pelo contrário, eu sou brasileira e estou tentando lutar contra a desigualdade social no Brasil, contra uma educação sem qualidade, contra a falta de oportunidade e o assassinato de jovens. É isso que eu estou lutando. Então não estou nem um pouco preocupada se o índice veio do PA, PB, PT, PC, PCdoB, PTD, PPA, PPO. Não interessa isso para mim. Então, qual é o fato? Quando a gente olha para a educação, por exemplo, para comparar, você olha a educação no Brasil hoje, muitos de vocês, muitos jovens, que tem contato imediato com isso, você olha e diz assim: que terror, a educação do Brasil é horrorosa. Não, não é horrorosa a educação do Brasil, não. Desculpe, ela foi horrorosa. Nós tínhamos, na década de 60, na década de 50, a metade do Brasil, a metade da população brasileira na década de 50, nunca tinha entrado numa escola. O índice de analfabetismo não era analfabetismo funcional, eram pessoas que nunca tinham entrado na escola. Até a década de 50, era mais da metade da população brasileira. No início do século, era 80%, no final do século passado, início desse século, século retrasado e passado, na verdade,
era 80%. Então, a educação brasileira nunca foi questão, a não ser de 20, 30 anos para cá, que começou. Na década de 30, você tem a Anísio Teixeira, por exemplo, que quer uma educação, que quer um sistema educacional. E brigou. Então, a gente tem educadores incríveis. O Darcy Ribeiro, o Paulo Freire, o Anísio Teixeira. São pessoas inacreditáveis que a gente tem no Brasil, que são referências para o mundo na educação. Mas isso não quer dizer sistema educacional, isso não quer dizer política de educação. Grandes educadores, sim, mas não conseguiam atingir essa máquina. A briga do Anísio Teixeira por um sistema educacional que não existia no Brasil. Não sei nem se existe ainda hoje, como a gente gostaria. Mas, enfim, nós tivemos, gente, um crescimento nos últimos 20 anos, 25 anos, até 30, mas de 25 para cá. O Brasil teve um investimento em educação que nunca teve na sua história. No entanto, você que tem 20 anos de idade, quando você olha, você fica revoltado. Então, o que eu quero dizer aqui, em relação à educação, em relação à desigualdade social, nós temos uma situação bastante difícil, mas nós já tivemos um enorme avanço. Então, é preciso ter a compreensão do avanço para a gente continuar crescendo. Porque se nós ignorarmos o que fizemos, nós vamos perder o que conseguimos até aqui. Ainda uns dados. Olha, de 90 a 2013, ou seja, 23 anos, a mortalidade infantil caiu 68%. O número de crianças fora da escola diminuiu 64%. Nesses 22, 23 anos. Bom, se tudo isso diminuiu, e ainda assim temos uma educação como temos, e temos a desigualdade como temos, significa que nós já fomos muito mais desiguais, né? Mas nesse processo, quem ficou para trás? Esses números eu tentei pegar agora e acabou não dando tempo, vocês podem pesquisar isso. Nós tivemos, se não me engano, em 2014, 2013, eu não sei a data, uma avaliação do IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O Brasil cresceu 123% nos últimos 20 anos no IDH municipal, puxado pela educação. Isso é uma realidade. Só que quando você olha os municípios, nós temos 5.500 municípios, mais ou menos, no Brasil. Você tem hoje, no Brasil, tinha, gente, que nos últimos 2 anos, a gente sabe que a coisa piorou muito. Eu estou calculando 2013, 2012, né? Nós tínhamos apenas 500 municípios com IDH muito baixo. Nós já tínhamos 5.000 com IDH médio para cima. Médio não, baixo para médio e em diante. Mas muito baixo, 500. Há 20 anos atrás era exatamente o contrário. Então a gente teve um grande ganho. Aí você fala, então tá. Onde está a grande questão da desigualdade e da dificuldade brasileira em relação à desigualdade social? Quem sofre com isso, né? Quem sofre são negros, indígenas, população do semiárido, nordeste, áreas secas, áreas de floresta, a região da Amazônia, né? Os quilombolas, né? E as periferias dos grandes centros urbanos. Então, gente, primeiro ponto, eu hoje vim falar para vocês do problema, mas eu espero que num outro evento eu venha falar de solução, porque eu tenho propostas para resolver isso. Nós já podemos fazer forças-tarefa específicas para dar conta desse problema. O problema da desigualdade social, especialmente na infância, não é mais hoje um problema generalizado sem ponta para puxar. Tem pontas, sabemos onde estão e sabemos onde essas pontas não estão se amarrando. Sabe por quê? Porque hoje a gente já pesquisa no Brasil. O Brasil hoje valoriza pesquisa e dados. Então, nós temos nessas universidades presentes aqui, em outras no Brasil, fora das universidades também, em centros de pesquisa, às vezes até em centros comunitários, você tem a valorização da pesquisa, que é a informação qualificada, né? Então, onde está? Quando você fala assim, ó, o Brasil é muito desigual, parece generalizado. Não, para os brancos nem tanto. Esta é uma realidade, sim, no Brasil. Tá? É uma realidade no Brasil. Os brancos e negros têm uma diferença radical. Agora, não sei se vocês sabiam, a metade da população brasileira é branca e outra metade é afrodescendente. Ou seja, é meio a meio, mas 80% dos jovens que morrem são negros, né? Então, qual é essa situação? Nós temos situações específicas e é dela que a gente tem que cuidar. Bom, então, primeiro ponto é, nós temos uma desigualdade enorme, mas nós já aprendemos a lidar com ela e sabemos resolver, é só a gente
ter consciência e clareza e seguir nessa luta. Por favor, não pensem que a gente está partindo do zero, não estamos, né? Bom, no mesmo período que eu estava dizendo para vocês que esses índices caíram, né? Caíram no sentido, melhoraram significativamente na mortalidade infantil, na educação municipal, especialmente educação municipal, que são os anos iniciais, o acesso das crianças à escola, tudo isso melhorou. No mesmo período, dobrou o assassinato, o homicídio de jovens. Dobrou. Então, segundo o Unicef, o maior problema que a gente tem hoje é o assassinato de jovens. Bom, qual é o nosso tema? Nosso tema é pobreza infantil, né? Então, vamos lá. Onde estão esses jovens assassinatos? Estão nas periferias, basicamente. Negros, moradores de periferia e favela. Me conta a história desse rapaz, dessa moça que está sendo assassinado. Conversa com cada um, você vai ver exatamente a sua história. Onde é que começa? Começa na pobreza infantil. O que significa pobreza, para começar? Significa a ausência de condições mínimas de humanidade. O que é ser humano, né? Eu costumo dizer que o ser humano nasceu há 100 mil anos atrás, o sapiens sapiens, porque ser humano não é aquele que tem uma capacidade cerebral excelente, porque isso é homo sapiens. Há 500 mil anos você já tem homo sapiens. A capacidade cerebral é uma coisa. Agora, a gente se considera humano quando nasce a consciência, quando a gente começa a enterrar os mortos, ou seja, quando a gente se desdobra moralmente e, enquanto a gente vive, a gente é capaz de se olhar de fora e dizer: por que vivo? Para onde vou? O que de fato importa, né? O que é viver? Essa pergunta de mim sobre mim, esse espelhamento se chama consciência. Isso é que nos dá humanidade. Mas diante da fome, diante de uma criança doente, sem atendimento, diante do extremo que é você não ter um canto para dormir, ou deixar um filho dormir, que eu acho que é a questão da criança para a mãe é ainda pior, né? Porque a criança está vivendo a situação de pobreza e vai ter consequências disso para o resto da sua vida, né? Mas para os pais é uma humilhação sem tamanho você não conseguir prover o mínimo de subsistência. Então, nisso a nossa humanidade diminui significativamente. No entanto, ainda assim, a miséria não leva ao crime, não leva ao crime. O que leva ao crime é a desigualdade social. O que leva ao crime é você ter uma população em extremo estado de humilhação, de recursos e pobreza, não só recursos econômicos, mas sociais, humanos, conceituais, morais, né? Porque você não pode ter dignidade num espaço único, onde pais, filhos, todo mundo dorme misturado, onde os pais vão fazer sexo, necessariamente, né? E necessariamente vai ser do lado das crianças, misturado. Como? Então não é só uma questão financeira, é uma questão de ausência total de possibilidade de escolha. Isso não causa violência. O que causa é esta situação comparada a uma situação de desperdício, de nojeira, né? Que é você entrar, você sai de um shopping center e uma quantidade de comida jogada fora, de lixo, né? Os sapatos, as roupas, as coisas que a gente usa e não precisa, né? Esse consumo absurdo. Isso leva à desigualdade. Agora, o mais importante eu dizer para vocês é em relação à educação. Isso me comove, me incomoda muito. Agora, o último resultado do Enem, o governo federal não publicou as notas das escolas dos institutos federais de educação com o objetivo de mostrar como as nossas escolas públicas são ruins, né? Olha, só as particulares, porque na verdade os institutos de educação têm notas muito boas. Quando quando os resultados aparecem juntos, isso equilibra. Porque de fato, meus queridos, eu conheço isso como a palma da minha mão. A escola particular brasileira é muito pior que a pública. Sabe por quê? É muito pior. Ela é muito pior porque quando uma criança paga uma escola, quando os pais têm condição de pagar uma escola, mesmo uma escola de periferia e de favela, porque tem escolas particulares em todos os lugares, né? Quando alguém tem condição de pagar uma escola para o seu filho, esse filho não está passando fome. Essa criança tem alguma condição mínima de vida. Mas a grande média da escola particular no Brasil é frequentada por crianças cujos pais são alfabetizados,
os avós também foram alfabetizados. Não só alfabetizados, mas tiveram acesso à educação, à alimentação, a conceitos e a pensamentos. E quando eu falo de conceitos, eu quero dizer ferramentas de libertação intelectuais, né? E as outras crianças não. Então você imagina que, considerando o IDEB, se você considerando o IDEB e considerando as notas oficiais, né, inclusive as dos institutos de educação, que foram esquecidas na última avaliação, para mim, não considerar as notas do Instituto Federal de Educação é o mesmo que dizer que a escola, é o mesmo que fazer uma campanha contra a escola pública, né? Ou seja, diminuir já a nossa dificuldade, que já é tão grande, né? E não é essa a realidade. Mas considerando os índices, a escola particular ela é apenas 30% melhor do que a pública. Mas a escola pública trabalha com crianças que vêm de situações extremas. Não apenas de miséria, de pobreza, mas de violência, que é absolutamente grave no Brasil. Então, olha só o que eu disse. Ao mesmo tempo que tivemos excelentes resultados na diminuição da desigualdade, no acesso das crianças à escola, no mesmo período dobrou o assassinato. Então, a violência cresceu. Então, mesmo em comunidades brasileiras em que a situação econômica melhorou, vocês conhecem isso tão bem quanto eu, você encontra, por exemplo, nas favelas onde eu trabalho no Rio, as casas são faveladas, de favela como vocês conhecem, mas elas têm ar-condicionado em todos os quartos, certo? Primeiro porque a luz não necessariamente é paga e porque tem como comprar o ar-condicionado, né? Tem como comprar uma TV, um celular e tal. Mas isso, não, esse poder aquisitivo individual, que já foi excelente, ninguém pode negar, ele não significou uma mudança na comunidade, na condição de vida da comunidade. Então não mudou a condição de vida da comunidade, os investimentos não aconteceram, né? Então, ali você tem o aumento da violência, mesmo com o aumento mesmo com a melhoria da qualidade de vida, né? Então, o que nossas crianças sofrem? Elas sofrem, por exemplo, é comum você dizer assim, mas a pobreza infantil vai causar problemas cognitivos, tá, tudo bem, são genéticos, ninguém duvida disso. Que as crianças sofrem com isso, geneticamente, que começam a sofrer na concepção, né? Que são pais, avós e bisavós e tataravós analfabetos, e não só analfabetos, sem alimentação correta, enfim, né? Eu tenho uma irmã adotiva sobrinha, uma irmã adotiva, e minha irmã adotou uma criança também, e a minha sobrinha adotiva, que hoje tem 10 anos de idade, ela até hoje é fanática por café, porque essa menina até 1 ano e meio de idade, no interior da Bahia, ela só tomava na mamadeira café. Mais absolutamente nada. Quando ela foi adotada, ela tinha 1 ano e meio e a moleira era completamente aberta, porque ela era um bebê, ela não andava, ela se arrastava, a gente achava que ela tinha problema nas pernas, mas não, ela nunca tinha sido colocada em pé para andar. Ela ficou na rede tomando... isso é a realidade brasileira, né? Então, essas crianças vão ter problemas cognitivos? Vão. Minha sobrinha, por exemplo, nenhum. Aprendeu a ler aos 5 anos sozinha no tablet. Essa criança, com 5 anos, aprendeu a ler sozinha num tablet. Então, que os problemas orgânicos existem, sim, mas os maiores não são esses. Os maiores são as dificuldades da mãe durante a gravidez, que não tem um pré-natal, que ali não é o genético, já é essa vida aqui mesmo. Não tem um pré-natal, essa criança pode nascer com uma possibilidade de doenças adquiridas, de infecções e dificuldades físicas, sem dúvida nenhuma. Mas mais do que isso, essa criança está condenada porque ela não tem um universo conceitual. Isso é muito mais complicado para ela. Porque se você pega uma criança com dificuldades orgânicas, né, que veio dos avós ou sei lá de quem, qualquer, mesmo que não seja uma doença que venha da fome e da miséria, mas uma doença genética ou outra qualquer. Todo ser humano estimulado, colocado em condições de igualdade com os outros, estimulado na sua vontade de viver, na sua dignidade, essa pessoa faz milagres consigo mesma. A gente não tem a mínima dúvida disso. Então a nossa luta é por ampliar o universo conceitual dessas crianças. Mas nós só vamos melhorar essa realidade se nós tivermos, e aí eu vou encerrar que meu tempo está acabando. Não, mas a gente vai ter perguntas. Eu preferi até aumentar o tempo das perguntas. Mas nós temos, gente, isso eu vim aqui por essa razão. Me incomoda muito nós estarmos jogando todas as nossas vitórias no lixo.
Isso me dói profundamente. Nós não podemos perder tudo que conseguimos, né? Eu acompanho isso de perto há tanto tempo. Eu já me comovi tanto no Nordeste. Tantas lágrimas já saíram desses olhos, tantas lágrimas. De ver coisas lindas. E ir num lugar, um ano, numa situação de miséria e voltar 3, 4 anos depois e ver outra realidade. Eu vi o Brasil mudar. Há 10 anos eu viajo esse Brasil todo, conheço todos os estados brasileiros. Eu vou até Fortaleza, lá eu pego um carro, ando 4 horas de carro no meio da seca para chegar numa cidadezinha lá da Casa do Caramba. Eu sei, eu tenho essa honra. Eu conheço essa realidade, ninguém me contou. Eu vi isso acontecer, vi crescer, e nós hoje estamos perdendo. Então, o que eu peço a vocês, que são militantes dessa causa, ainda mais do que eu daqui para frente, que vocês partam de onde estamos, independente do partido que realizou isso, não interessa isso. Temos vitórias, vamos agarrar essas vitórias e amarrar essas pontas, senão vai tudo pelo ralo e a gente volta para o zero. Existe uma justificativa no Brasil que me mata mesmo, me deprime. É a única coisa que me deprime. Vocês me conhecem, sabem que eu sou animadíssima, eu sou totalmente apaixonada pela vida, mas às vezes eu fico num grau de depressão e tristeza, que é ouvir de tantas pessoas cultas e inteligentes que eu encontro pelo Brasil afora, dizer que a razão da crise econômica brasileira foi o investimento feito nos pobres, que foi um dinheiro jogado fora. Eu ouço isso. E não é isso. Infelizmente, nós não temos informação qualificada e nem é esse o tema dessa discussão. Mas nós não podemos admitir esse discurso, porque senão, gente, nós teremos nos próximos 20 anos da PEC, não sei que número essa coisa aí que está indo, eu te garanto o seguinte, nós teremos 20 anos de marginalização da pobreza. Hoje, a pobreza está em condição de marginalidade, não de violência de morro, não, marginalidade. Foram os direitos que o governo deu para a população pobre que faliu o Brasil. E isso, de fato, não é verdade. Então, a gente precisa garantir esses direitos. Não é possível admitir um país com a desigualdade social que existe no Brasil. Não é possível admitir o extermínio de jovens que a gente tem no Brasil. Bom, então eu vou ler o finalzinho que diz assim, né? Então, o Brasil ainda é muito desigual, aí eu digo, especialmente com negros, indígenas, moradores de semiárido, das zonas rurais, da região da floresta amazônica. A pobreza atinge especialmente crianças que terminam por compor a pior estatística que temos, que é o homicídio de jovens, né? De adolescente para jovem é um oi, né? Você dá um oi e aquela criança já é um jovem, infelizmente, assassinado, vítima de algum tipo de violência grave. 36% dos jovens mortos no Brasil foram assassinados. É a segunda causa de mortes no Brasil, é o assassinato. A primeira é o trânsito. A terceira, entre jovens, é o suicídio. No mundo inteiro, o suicídio é a segunda causa, não sei se vocês sabem. No mundo inteiro, o suicídio é a segunda causa de morte de jovens. No Brasil é a terceira, porque a segunda é homicídio. É o segundo país que mais mata jovens até 19 anos, só perde para a Nigéria. São assassinados 4 vezes mais negros do que brancos. É um extermínio da juventude negra. Já os indígenas tiram sua própria vida. O índice de suicídio entre indígenas é 6 vezes maior que a média nacional, que hoje é bastante alta. O Brasil é o 8º país que mais comete suicídio no mundo. Lembra quando a gente falava da Suécia? O Brasil é feliz, a Suécia se mata? Pois é, não é mais isso. Em 2004, nós tínhamos 27 milhões de crianças e jovens na pobreza. Em 2016, 26 milhões, ou seja, não aumentou esse índice. Era para ter aumentado muito. De 2004 a 2016, a gente já podia ter passado de 27 para 32 milhões. E nós diminuímos para 26, mas nós já tivemos menos que isso, tá? Então a gente tem esse índice, caiu e agora está voltando a subir. Quero terminar dizendo, vamos lutar para que a educação no Brasil, para que a desigualdade social no Brasil continue caindo, porque até ontem ela estava caindo. Muito obrigada.
Boa tarde, sou Maria Luísa, de Mogi das Cruzes. Eu queria fazer uma pergunta, assim, olhando todos esses dados, você tem esperança que o Brasil ele pode não ter mais desigualdade? E qual é o motivo da sua esperança? Você acha que uma mudança de sistema político seria uma resolução? Ótima pergunta, obrigada. Eu acredito que a gente pode melhorar significativamente esse índice, acabar não, infelizmente. Eu não acredito que a gente possa acabar com a desigualdade, não acredito. Porque a desigualdade, isso é um tema delicadíssimo, vou abrir uma porta dificílima, mas eu adoro abrir portas difíceis, vocês sabem disso, né? Depois ficam me jogando pedra, mas tudo bem. É que nós, como seres humanos, somos muito diferentes. Algumas pessoas gostam de namorar crianças recém-nascidas, vocês sabem, né? Fazer sexo. Tem pessoas que gostam e têm muito prazer em matar outras, né? Tem pessoas que gostam de furar o olho das outras. Não furar fisicamente, né? E tem pessoas que vivem para compor com as outras. Então tem todo tipo de gente no mundo, ok? Então, a diferença entre as pessoas é uma realidade. Essa diferença causa exploração, essa diferença causa assassinato, essa diferença causa absurdos. Então, nós como sociedade precisamos criar regras para as pessoas para conter esse tipo de coisa. Nós nunca vamos conseguir eliminar, mas nós podemos limitar esse tipo de coisa. Como? Antes de tudo, e aí é a minha grande questão, tem a ver com a cultura, que é promover o valor da vida. A vida é um milagre. Você um dia nasceu e outro, espero que demore muito, vai morrer. É só isso que você tem. E isso devia te dar, a mim e a todos nós, uma modéstia que é, vamos nos ajudar, vamos contribuir, né? Mas a tecnologia, que eu sou tão fã, que eu acho que a tecnologia pode nos libertar de muitas coisas, pelo modo como ela conecta pessoas, enfim, é um tema outro muito grande, mas por outro lado, uma mudança tecnológica rápida nos deu a sensação de que com o dinheiro a gente compra pela tecnologia qualquer coisa, inclusive beleza, inclusive juventude, inclusive, e isso de fato não é correto. A única coisa que nós temos é vida. Ou tem vida ou não tem vida. Por isso que eu digo sempre, não importa se eu estou feliz ou infeliz, importa se eu estou intensa ou não estou intensa. Estar intensa é estar potente, como eu estou me sentindo aqui diante de vocês. Mas eu estava impotente 1 hora antes de chegar aqui, lendo as notícias que eu leio normalmente no jornal. Então é isso que a gente tem que ter. Quanto ao sistema, sistema é uma palavra velha para nosso mundo tecnológico. Sistema é a ideia de que um modo coordena todo o resto. Não existe mais no mundo um modo. São muitos círculos que coordenam outros círculos. Felizmente, porque antigamente você precisava mudar o sistema todo para mudar o mundo. Hoje a gente não precisa mais. A gente não precisa mudar o sistema para mudar o mundo. A gente precisa mudar a gente mesmo e a nossa realidade. E isso pode ganhar um grau de proliferação e de multiplicação inacreditável. Eu nunca sonhei ser recebida com tanto carinho como eu fui aqui desde que eu cheguei. Ah, eu adoro o seu trabalho. Eu apenas faço o que eu faço. Eu estou ali na minha quieta fazendo o meu trabalho. Mas ele prolifera, não é? O de vocês também prolifera. Não tenho dúvida disso. Eu só sou uma pessoa e não estou aqui. Então a gente pode sim, com um trabalhinho de formiguinha, fazer essa mudança. Vamos então à última pergunta. Boa tarde, parabéns pela sua fala, fiquei emocionada, acho que você posicionou muito bem, a gente precisa de ouvir isso mesmo. Eu só não ouvi você dizer do crack, porque numa última palestra eu ouvi dizer que o Brasil é o primeiro país no uso no mundo do crack. Então isso é endêmico, é uma epidemia, é uma coisa que também está exterminando. Então, o que é isso? É realmente bem complicado o problema do crack. E o crack é um problema da miséria. O crack não é um problema de drogas. É o problema da miséria. Porque crack é uma droga poderosíssima e baratíssima. Esse é o problema do crack. É o quanto ele custa, né? É uma droga que deteriora bastante e que custa muito pouco. E em situações de desespero, claro que ela prolifera. Então, o primeiro aspecto disso é: nós vivemos a falta de amor à vida. Essa é a nossa doença. Perdemos a noção da vida. Achamos que somos objetos, autômatos, qualquer coisa. A gente só não lembra que a gente é ninguém. Nada. Desculpa a palavrão. Porra nenhuma. Nós não somos ninguém, somos apenas pessoas. Não é porque eu tenho 200 mil para fazer essa semana, 200 mil pessoas no meu Facebook. Só que não é só isso não, eu tenho 6 milhões de acessos numa postagem. Isso muda a minha vida? Em nada. Que legal, obrigada, mas nada. Eu só
sou alguém andando por aí, no banheiro, fazendo cocô, xixi, comendo, dormindo, não é isso? Me angustiando que meu filho tirou nota baixa na escola, preocupada que meu cabelo está caindo, entendeu? É isso só que a gente tem, só e mais nada. Sendo você um milionário ou não sendo famoso, não faz a mínima diferença. Por falta de valor à vida, nós no niilismo, que é uma coisa nietzschiana, que quem estuda Nietzsche, e eu sou especialista nesse tema, sabe, é um niilismo passivo que leva ao índice, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que mais vai incapacitar pessoas no século XXI é a depressão. Se você chega num lugar e pergunta quem toma fluoxetina, todo mundo levanta a mão. Mas se você pergunta entre crianças quantas tomam Ritalina, a maioria também toma. Então, as crianças tomam Ritalina, os adultos fluoxetina, por que não vai usar crack a R$2? Essa é a questão. É mais barato crack do que fluoxetina, do que Ritalina, entende? Do que uma balinha, um doce, né? Agora, tem informação qualificada, gente. E isso é meu trabalho. Eu, infelizmente, hoje estou falando do problema e não da solução. Um outro dia eu quero falar para vocês da solução. Eu faço um trabalho no Rio, chama Pacto do Rio. Quem quiser olhar, eu tenho pouco material, mas dá para ter uma noção. Dá uma olhada em www.forumdesustentabilidade.rio. Lá é o nosso fórum desse ano. Mas ali você vai ler lá sobre o pacto, que vai te dar dica do que é o Pacto do Rio. Ali você vai ter eu em videozinhos, a gente explicando o que é o Pacto do Rio, que é um trabalho em que a gente tenta fazer o desenvolvimento socioeconômico de áreas vulneráveis. Nós estamos criando 2 trabalhos, desenvolvimento socioeconômico de áreas vulneráveis e educação para áreas vulneráveis. Então, quando a gente tem noção dali, sabe o que você tem? Como você produz sua informação qualificada? Que o tráfico está falindo no Rio de Janeiro. O tráfico está falindo. Um garoto antes recebia, sei lá, vou chutar, R$500. Hoje ele recebe 50 pelo mesmo trabalho. Uma professora chamada Silvia Ramos estudou bastante isso. Vocês podem procurar por ela também. Silvia Ramos, Meninos do Rio. Eu uso muito esse trabalho. Então ela diz o seguinte, que o tráfico não tem mais movimenta grande dinheiro, porque ninguém usa tanto mais cocaína. O que se usa? Droga sintética, que você compra na Zona Sul, nas áreas ricas, né? Não precisa ter favela para traficar doce, bala e êxtase, né? Então, o tráfico perdeu. O tráfico vive de maconha e crack, mas não muda. Então, de que o tráfico vive no Rio? De exploração territorial. Ele pega o território com armas e explora o gás, a internet, o mototáxi. É a melhor hora para a gente atuar criando oportunidade, porque esses jovens continuam morrendo, não por R$500, mas por 50. E onde a Silvia Ramos chegou? Por que esses meninos morrem por R$50 e não por 500? Mas por que eles morrem? E ela foi perguntando, e sabe onde é que caiu a resposta final? Na adrenalina e no poder. Na falta de referência. Numa favela, quem é a pessoa mais bacana é o traficante. A menina quer ser mulher do traficante e o garoto quer ser traficante, porque não tem outra perspectiva. São guetos, infelizmente. E aí, a grande questão é, eu quero ir para o tráfico, porque senão eu não pego nenhuma menina. Essa é a argumentação. E eu fui apresentar isso para o rapaz que trabalha com a gente, o Robson. Um dia eu trago ele para vocês conhecerem. Ele é egresso do tráfico, é ex-presidiário e trabalha com a gente. E ele disse, irmã, você não... contei isso para ele, falei, Robson, eu vou colocar isso no nosso texto. A Silvia Ramos está dizendo isso, o que você acha? Ele encheu o olho d'água e falou, irmã, você não sabe o que você está falando comigo. Eu falei, o quê? Ele falou, semana passada, meu amigo que criou a cooperativa Cooper Liberdade, parceiro meu, largou o crime, largou tudo para criar a cooperativa de catador comigo, chama Cooper Liberdade, foi assassinado. Eu falei, como? Ele chegou para mim, entregou a chave da cooperativa, falou, cara, não dá mais, eu não quero mais estar na cooperativa, vou voltar para o crime, 10 anos fora. Aí ele falou, por que você vai voltar? Eu não como mais ninguém, meu irmão. Estou falando sério, eu estou falando com as palavras que eu ouvi. E aí ele falou, com que isso, cara? E cara, as mulheres não me dão mole, não tem mais ninguém, não dá mais, voltou. Uma semana depois, ele foi assassinado, sabe como? Fazendo um assalto na rua. Ele voltou para o tráfico, como um dos líderes do tráfico. O tráfico não dando dinheiro, ele foi assaltar na rua e foi assassinado no assalto fechado numa vala, certo? O tráfico está falindo, é uma realidade. A cultura do tráfico, a cultura da violência é muito mais forte hoje do que o dinheiro. É a cultura que leva à violência e não necessariamente o dinheiro. É o melhor momento para a gente atuar numa comunidade, é hoje. Oferecendo oportunidade de desenvolvimento socioeconômico para as comunidades. A gente ganha essa guerra, eu não tenho dúvida. Acho
que acabou, né? Professora, muito obrigado pela sua experiência compartilhada conosco. É isso mesmo. Deixa eu dar só a palavrinha final, então. Gente, eu tô feliz de estar aqui, muito obrigado. Foi rápido, realmente foi muito rápido, mas faz parte. E isso é só um gostinho, eu tô à disposição de vocês. A gente precisa lutar nesse Brasil para pegar esse boi pelo chifre. O boi não é partido, o boi é ética, é valor humano, é salvar o nosso país. Ontem alguém me disse, eu ouvi alguém dizendo na televisão, a educação no Brasil nunca vai querer. Onde já se viu, nenhum jovem quer ser professor. Isso é mentira. Todos os dias na minha rede social, eu recebo cartas de meninas e meninos de 14, 15 anos que me pedem, me ajude, professor, eu quero fazer o que a senhora faz, eu quero ser professor. Isso não existia há 10 anos. Então, o caos também leva à consciência. Nós temos uma juventude linda querendo atuar e eu estou aqui para apoiar. Muito obrigada.